É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Estimado ouvinte, boa tarde. Confira as notícias. Escassez de táxis e rotas curtas dificultam a mobilidade de cidadãos em Luanda. Populares reagem positivamente ao anúncio da implementação das línguas nacionais no Sistema Geral de Ensino. O desporto, Petro de Luanda, um passo da conquista do Unitel Basket. Lá fora, Somália pede encerramento da missão política da ONU no país. Está a começar o Jornal da Tarde, edição de sábado, 11 de maio de 2024. A garantia técnica é de António Cariato, edição e apresentação de Janete Meio-Dia. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12 horas, 1 minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Centenas de trabalhadores e estudantes da província de Luanda, que dependem de autocarros públicos e táxis, enfrentam dificuldades todas as noites para regressar a casa. A constatação é do jornalista Custódio Jacinto, que efetuou uma ronda às principais paragens da cidade capital. Regressar a casa depois de um dia cansativo deveria ser um exercício simples. Na paragem do aeroporto, até às 19 horas, o cenário é completamente complicado. Quem não fica no empurra-empurra corre o risco de ficar cerca de 3 horas à espera de táxi e só aparece linha curta. Lisboa Henriques. Nos últimos tempos as paragens encheram muito aqui no Benfica e os autocarros não têm sido suficiente que é para suprir toda a enchente que tem tido aqui nessas paragens. O que é que acontece? Isso não só no período de noite, também no período matinal. Então, é muito difícil para já. Pronto, corremos muitos riscos, é mesmo muito difícil. Marisol Conde. Eu tenho que apanhar 3 táxis. Se eles fazem rotas cortas, apanho Rocha Padaria, Gameque, depois apanho uma moto hasta o Descontão e depois mufulamos outra moto para casa. Quem sai do aeroporto em direção ao Benfica pode, em média, gastar 1.500 kwanzas entre as 19 e 20 horas. O inverso também acontece. Na paragem do Benfica, o cenário é mais complicado ainda. A solução para muitos é o autocarro, mas o número reduzido de transportes à disposição não responde à demanda. Moisés João, no passado era normalmente, mas atualmente temos um problema difícil. As operadoras estão largando muito cedo. Já não é como no ano passado, onde largavam 22 horas, 21h50. Atualmente até 20h50, 20h40 é o máximo. E dificulta muito a nós estudantes que estudamos de noite e parte de alguns trabalhadores que vêm da Baixa de Luanda. Essa é a maior dificuldade que nós temos aqui. A paragem de Benfica, dos autocarros que vão em direção aos Angos e Cacoaco. Sou Simão Julante. Para voltar para casa essa hora aqui é muito péssimo. Que é um horário que todo mundo quer chegar para casa. E quando chegar essa hora aqui, o táxi é muito difícil. E como é difícil, eu gostaria que normalmente melhorasse no meio de transporte. Até, apesar que tem transportes públicos, mas tem que melhorar bastante. A melhoria a que se refere consiste no aumento do número de autocarros para a linha direta Benfica-Zango, onde mais de 4.000 pessoas são transportadas diariamente. Manuel Coges é cobrador de transportes públicos. Conta como tem sido a sua rotina. Nosso dia a dia, por exemplo, nós saímos da base 3 da manhã e 30, até as 4 horas estamos a começar a carregar. Então, das 4 horas até 8 horas, tem mais demanda de passageiros e muita confusão. Agora, das 8, 9, 12 até 14 horas, tem menos passageiros. Das 15 até em diante, tem mais passageiros, com muita confusão. Milhares de trabalhadores e estudantes da província de Luanda enfrentam grandes dificuldades todas as noites para regressar a casa por escassez de táxi. Jornalista Custódio Jacinto e o retrato de algumas das paragens na cidade capital, principalmente no período noturno. Populares da região de Cabiri, no município do Icolo-Ibengo, beneficiaram da entrega de produtos diversos numa iniciativa da administração municipal. Outros dados com a Cristovina Bunga.
Os beneficiários são as famílias sinistradas pelas enchentes que atingiram o bairro Mabuia, que conta com mais de 1.700 famílias. O morador Francisco Estrela reconhece o esforço empreendido pelas autoridades no sentido de acudir às famílias. Entretanto, pede a intervenção célere da administração por considerar que as condições não são das melhores. Condições estão criadas. A nossa mãe do povo, que é a administradora, está a apoiar a comida, não sei o quê. Mas há mais coisa insensível que a população está aqui. É o estando do tempo, que é demais, dormir mal, no chão está cheio de bicho. E os mais velhos estão a acabar de inflamar as patas, habituaram a andar no seu sítio lugar. Estamos bem apertados, com aquelas doenças, não sei o quê. O apelo é reforçado pelo coordenador da Comissão de Moradores, Fernando Santos, que refere que o local é pequeno para o número de famílias que acolhe. Nós temos recebido o apoio da administração comunal, assim como da administração de Cabide. Por isso, nós temos recebido alguma alimentação, onde é que nós fizemos as cozinhas comunitárias. Neste caso, a Ilha Negala tem 3 pontos a serem assistidos e temos o último ponto, que é do Decalengue. As condições aqui não são favoráveis. Nós gostaríamos de retirar, que a administração nos retirasse daqui este loteamento que está a fazer para a população se retirar, porque estamos todos ajuntados num só lugar e isso não está a favorecer. A administradora de Icolo e Bengo, Isabel Santos, garantiu que a situação é temporária, vai durar até que o espaço escolhido para a acomodação da população esteja pronto. A administradora de Icolo e Bengo, Isabel dos Santos, garantiu que a situação é temporária, vai durar até que o espaço escolhido para a acomodação da população esteja pronto. O espaço onde temos que lhes alocar definitivamente ainda não está preparado, ainda não tem as condições propícias para eles lá ficarem. Pois são neste lugar aqui provisório, não é, que os senhores acompanharam, onde nós temos estado a dar o apoio todo, não só de alimentos, mas também de água. Eles têm energia, estão numa zona urbanizada, tem o asfalto aqui logo. A Direção Provincial da Saúde tem estado aqui, a Direção Municipal idem. Então estamos a fazer o nosso trabalho com base nas nossas possibilidades. Nós estamos à espera de um reforço a nível central e a nível local estamos a criar as condições para a construção dessas casas nesses moldes. Isabel dos Santos garantiu que as famílias irão beneficiar de terrenos devidamente legalizados e a custo zero. O mais importante é que elas terão os terrenos com documentos, não é? Terão os seus títulos, terão os seus direitos de superfície, não irão pagar nada, iremos apoiar nesse sentido, porque não têm condições para assim o fazer, mas é mesmo para proteger essas terras e proteger a nossa comunidade. Isabel dos Santos, que comandou o grupo de trabalho que se deslocou à região de Calibre, fez também a entrega de medicamentos à Direção Municipal da Saúde de Icolo e Bengo, com vista a minimizar a dificuldade de acesso aos fármacos. Este lote e tantos outros que a direção tem estado a receber são alocados aos postos de saúde e também reforça alguns centros que têm alguma dificuldade. E a diretora municipal da saúde, Sara Campos, assinalou que a entrega vai diminuir a carência de materiais gastáveis. Temos 23 postos a nível do município de Icolo e Bengo e todos são dependentes em termos de insumos, de distribuição de insumos pela Direção Municipal da Saúde. Então, significa que com essa entrega nós vamos poder aumentar a oferta de medicamento a nível dos nossos postos de saúde. Isabel Paim, diretora municipal da saúde de Icolo e Bengo, que beneficiou da entrega de medicamentos, uma iniciativa da administração municipal. Cristina Bunga e o retrato da jornada da administradora municipal de Icolo e Bengo, que fez a entrega de produtos diversos, incluindo medicamentos às famílias que foram sinistradas pelas enchentes na região de Cabiri. O Ministério da Educação anunciou a implementação das línguas nacionais no Sistema Geral de Ensino. Populares reagem satisfatoriamente à medida, embora alguns considerem ser tardia a decisão. Os dados com a Brígida Icala. A medida é aplaudida por encarregados de educação, como Daniel Panda e Hugo Belo, que consideram que deverá contribuir para não perda dos valores culturais. Eu acho que algo que deveria ser feito muito antes, pois nós
temos essa necessidade de sabermos quem nós somos e a nossa origem. E a língua, de qualquer modo, é o ponto de identidade de qualquer ser. Nós estamos a ver que estamos a perder as nossas origens, porque hoje em diante, quando tu falas com teus filhos sobre a sua língua materna, eles pensam que tu estás a sair do mato. Gabriel Jorge e Frederico Dembo consideram a iniciativa uma medida de preservação cultural que devia ser implementada há mais tempo. É algo de facto muito vantajoso, porque isso enaltece a nossa cultura, não é? Porque eu penso que um país sem cultura é um país sem riqueza, não é? Tanto é que percebemos em que todo mundo vai atrás do inglês, e se formos a ver, o inglês é a língua dos ingleses, não é? Nesse caso, aquilo é uma riqueza cultural deles, todos nós vamos atrás. Mas nunca lutamos para muita gente aprender umbundo, quimbundo, nganguela e outras línguas nacionais. Penso que é muito importante, né? Isto de forma a salvaguardar aquele que são os interesses culturais, né? É importante manter firme, né, as nossas línguas, porque, por incrível que pareça, a nossa juventude está a perder a cultura, a essência da cultura. Sendo que a preservação e divulgação dos idiomas é fundamental para a cultura de um país, os estudantes Jadão dos Santos e Jorge Simões, esta medida pode servir para a divulgação das nossas línguas no exterior do país. É bom aprender o que é nosso e como atualmente já tem um novo sistema de turismo, é bom que as nossas crianças aprendem, talvez um dia tenham uma oportunidade de ir para uma das províncias e aprendem a falar com os outros também. Vai ser algo muito bom, que vai valorizar mais a nossa língua e também tornar ela conhecida para outra parte do mundo, nesse caso. O docente e escritor José Luís Mendonça aponta alguns fatores que estiveram na base da não implementação da medida há mais tempo. O que eu entendo é que falta verba para a educação. É preciso desviar verba de outras áreas que não são muito prioritárias, ou podem ser prioritárias, mas que têm muito dinheiro, para a educação. Agora, implementar é que nunca se conseguiu implementar devido a diversos fatores. Um deles é o fator financeiro, o outro também falta de vontade. Para o professor José Mendonça, a medida chega tarde. O que falta é o rigor, é a implementação definitiva dessas línguas. Exatamente, porque se houvesse um rigor, vamos assim dizer, vontade da parte do nosso sistema de ensino, estamos a falar dos nossos ministérios, especificamente do Ministério do Ensino Superior e da Educação, o interesse de colocar em prática essa temática, hoje estaríamos num nível muito avançado. Professor José Mendonça, a propósito do anúncio da implementação das línguas nacionais no Sistema Geral de Ensino. Serão incluídas no sistema de ensino 7 línguas nacionais, nomeadamente Quimbundo, Kikongo, Chokwe, Kwanyama, Nganguela, Iu e Aneca. Brígida Icala e a reação da população sobre a medida de implementação das línguas nacionais no Sistema Geral de Educação. A medida foi anunciada pelo Ministério da Educação. Mais de 5 milhões de pessoas no mundo são afetadas pela doença lúpus, caracterizada pela autocorrosão dos órgãos do corpo humano. No mundo, mais de 90% dos afetados são mulheres. A propósito do Dia do Combate à Patologia, assinalado nesta sexta-feira, a Rede Girassol ouviu histórias de quem convive com a doença. Os pormenores com a Fernanda Gonga. Uma doença desconhecida pela maioria dos angolanos e também pela população mundial. O lúpus afeta o sistema nervoso e provoca dores intensas. A jovem, identificada apenas como Miriam, tem a patologia há mais de 10 anos e tem receio de contar que padece da doença por causa do preconceito. No caminho de 10 anos que eu descobri que tenho a doença. No princípio foi tudo muito estranho, porque eu só descobri a doença em mim própria. E quando eu descobri sobre o diagnóstico, eu fiquei surpresa, admirada, porque nunca ouvi falar da doença, nunca soube. Então foi tudo muito novo para mim. Um dos primeiros sintomas que eu comecei a ter foi febre. A temperatura aumentou. O meu corpo comecei a ficar mais magra e a cor da minha pele começou a alterar-se. Sinto que se eu falar posso sofrer algum certo preconceito. As pessoas, quando não têm conhecimento de uma certa doença, então elas têm tendência a afastar-se. É uma doença que afeta até quem brilha nos holofotes da vida.
Famosos como Lady Gaga, Selena Gomez, Kim Kardashian, Toni Braxton convivem com a doença. A apresentadora brasileira Astrid Fortenelle, que convive com a doença há mais de uma década, fala da sua experiência. Tenho lúpus há 13 anos. Quando eu fui diagnosticada, eu nunca tinha ouvido falar nessa doença. E nem conhecia ninguém que realmente, nem famoso assim, que tivesse. É uma doença autoimune, portanto a gente não sabe a causa e enquanto a gente não sabe a causa, a gente não tem cura para ela. E aí eu vivo com medicamentos para controlar a minha imunidade, porque o lúpus é isso. A apresentadora conta que já superou o pior momento da sua enfermidade. Quando eu fui diagnosticada, eu estava muito mal. Eu gravava um programa no aeroporto aqui em São Paulo, ficava muitas horas em pé, então todo mundo falava que eu estava com dor nas costas por causa da posição no aeroporto, que eu estava inchada, no momento que a minha mão mal fechava. Eu por 2 vezes fui a um pronto-socorro e não pegaram. Uma das 8 reumatologistas existentes no país, que é a presidente do Colégio de Reumatologistas de Angola, afirma que não existe cura definitiva para o lúpus e que a aceitação da doença tem sido um dos principais problemas e chama a atenção para a importância do apoio familiar. É uma doença que só tem um mau prognóstico se nós chegarmos tarde ao médico. O prognóstico também vai ser mau se por acaso a paciente não aceitar o tratamento. Nós temos muita resistência por parte dos pacientes na aceitação da medicação, porque é uma medicação que não é um único comprimido. Nós temos medicamentos que ele toma 10 comprimidos na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo segundo. Há rejeição da família. A família tem que abraçar o doente lúpico. O doente lúpico precisa de amor, precisa de carinho, precisa de aproximação. Precisa que as pessoas não olhem para ele como se tudo que ele tocasse fosse contagioso. O lúpus não é contagioso. Ouvíamos a presidente do Colégio de Reumatologistas de Angola a propósito do lúpus, uma doença cuja ciência não encontrou a cura. Fernanda Gonga e o retrato de quem vive com lúpus. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. A informalidade da economia angolana representa um grande desafio para a arrecadação de receitas para o Estado. Na visão da economista Gorete Leitão, a informalidade econômica não pode ser vista como uma medida para fuga ao fisco. A economia informal traz benefícios para o país. Traz malefícios? Sim, traz, mas também traz muitos benefícios. Por exemplo, vamos pensar que há muita gente que trabalha na economia informal, no mercado informal, e que ao mesmo tempo gera emprego para outras pessoas. Então não podemos olhar como os vilões, aqueles que não querem pagar os impostos, porque acabam de oferecer ou por oferecer a um custo baixo para a população, que também tem rendimentos baixos, não é? Acabam por oferecer serviços que, em primeira instância, é tarefa do Estado oferecer à sua população. Então temos aqui uma complexidade e por isso é que eu disse que é importante nós olharmos para isso. Pronto, se não vamos pensar necessariamente para a tributação, em que é que vamos pensar? Há também pesquisadora sobre formalização da economia informal, aponta alguns caminhos que podem ser seguidos para a formalização de empresas e empregos informais que contribuam para o processo de arrecadação de receitas para o Estado. Temos aqui 2 vertentes, empresas informais e emprego informal. Para empresas informais, uma via muito interessante para fazermos a formalização é via despesa pública, para poderem participar no processo de execução da despesa pública, poderem fazer negócios com o Estado. E não nos esqueçamos que temos muitas empresas que são formais, mas que têm negócios informais. E para essas empresas também temos outro tipo de soluções. O IVA, por exemplo, é um dos tipos de solução. Gorete Leitão entende ser importante que o governo angolano invista cada vez mais em áreas que concorrem para o desenvolvimento do capital humano, para a criação de mais postos de empregos. É muito importante que haja crescimento econômico de forma sustentada para que se criem postos de emprego. Mas, no caso particular de Angola, nós vemos que mesmo em períodos em que tivemos crescimento econômico alto, nós continuávamos a ter taxas de desemprego muito altas. E isso faz-nos chegar à conclusão de que nós temos um desemprego estrutural
muito alto, à volta dos 25% daquilo que são os estudos que nós temos feito, que são as estimativas que nós temos feito, e isso é explicado exatamente pelos fracos investimentos em áreas que concorrem para o desenvolvimento do capital humano. Estou a falar propriamente da educação, por exemplo, da saúde, estamos a falar de questões nutricionais, porque se uma pessoa não se alimenta convenientemente também tem problemas em absorver tudo aquilo que lhe é passado por meio do ensino. Ouvimos a economista e pesquisadora sobre a formalização da economia informal como uma forma de contribuir para mais arrecadação de receitas para o Estado. Chegou a hora dos destaques do desporto. O Unitel Basket pode terminar hoje. O pavilhão da Cidadela Desportiva vai receber a quarta partida dos playoffs logo mais às 18 horas entre o Petro de Luanda e o Interclube. O Petro de Luanda está em vantagem na eliminatória por duas vitórias contra uma do Inter. Em caso de vencer, os tricolores vão erguer o título pela quarta vez consecutiva. Outros títulos: 1º de agosto, passeia a classe e derrota a Casa Pessoal do Porto de Lobito na primeira mão das meias finais da Taça de Angola em handebol feminino. Lá fora, Kylian Mbappé diz adeus ao Paris Saint-Germain. Mais desporto é para acompanhar daqui a pouco no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Na atualidade internacional, a Somália solicitou às Nações Unidas que encerrem a sua missão política no país. O governo somali cita as prioridades do país. Numa carta endereçada ao Conselho de Segurança e ao secretário-geral da ONU, António Guterres, o ministro das Relações Exteriores da Somália, Ahmed Moalem Fiki, expressou a decisão do governo depois de uma análise cuidadosa dos seus objetivos estratégicos. O atual mandato da missão, conhecida como UNSOM, está programado para expirar a 31 de outubro, facto que levou Fiki a pedir procedimentos rápidos para a conclusão da missão até lá. Reconhecendo a contribuição desta missão, Fiki expressou gratidão pelo seu papel na promoção da paz e da estabilidade na Somália e enfatizou o compromisso do governo com a transição para a próxima fase da parceria com a ONU, com foco nas prioridades de desenvolvimento a longo prazo. 12h22, vamos encerrar este jornal. Recorde o que foi destaque. Escassez de táxis e rotas curtas dificultam a mobilidade de cidadãos em Luanda. Populares reagem positivamente ao anúncio da implementação das línguas nacionais no Sistema Geral de Ensino. Desporto, Petro de Luanda, um passo da conquista do Unitel Basket. Lá fora, Somália pede encerramento da missão política da ONU no país. Está a terminar o Jornal da Tarde, edição de sábado 11 de maio de 2024. A garantia técnica foi de António Cariato, edição e apresentação de Janete Meio-Dia. Vem aí a Georgina João com o Grande Jogada. Boa tarde, eu sou porque nós somos. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.